Fico muito feliz de estar com vocês, de vocês poderem estar conosco, passando toda essa sabedoria. São Paulo aqui em peso conosco, isso é muito bom, né? Que São Paulo está do outro lado, que nada, está aqui com a gente, agarradinho, isso é muito bom. Marisa está entrando. Marisa está chegando, né, Marisa? Tudo bem? Marisa devia estar alguma ocorrência policial. Está sem som, Marisa. Tem que botar o som, aperta aí o som. Tá aqui, ó. Pronto, agora tá aí, bom. ó. Mas a Pretel acertou. Bom, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu agradeço a quem está nos assistindo, é uma satisfação. Agradeço também às palestrantes. São meninas todas de ouro, tanto quanto pessoas como profissionais. Nós temos 3 paulistas aqui, né, e 2 cariocas. Nós temos a paulista Ana Luísa Pretel, a doutora Ana Lívia, a doutora Cláudia Luna, e aqui do Rio, doutora Marisa Dreis e eu aqui como mediadora. Nós muito honrada por vocês poderem aceitarem o convite aqui para nos ilustrar com as experiências profissionais de vocês nesse momento de tanta angústia que nós estamos passando, todos em casa, né? Domínio, quem não tinha noção, trabalhava na rua, voltava para casa, agora sim está tendo a verdadeira noção do que é viver todos juntos, né, de uma certa forma. Bom, eu vou falar breve o currículo das colegas. Doutora Ana Luísa Pretel, advogada, professora e palestrante, mediadora nos setores público e privado, precursora da mediação condominial no Brasil, sócia-diretora da Pretel Mediação e Arbitragem Condominial e Empresarial. Doutora Ana Lívia Ribeiro, conselheira da seccional da OAB São Paulo, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário e presidente da Comissão Especial da Advocacia Assalariada, ambas da OAB de São Paulo. Doutora Cláudia Patrícia De Luna, advogada especialista em gênero e violência pela Jorge Tal, não sei se eu vou falar direito, tá? Qualquer coisa me conserte. University, presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB São Paulo, e também da colega Marisa Dreis, advogada criminalista, mestre em antropologia e especialista em processo penal, advogada na Arechavala Advogado. Mais uma vez, sejam todas bem-vindas, né? Agora a live é de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Quem vai começar? Vocês podem ter 15 minutos para cada um, né? E depois, o restante final, umas interagirem com as outras, e se tivermos perguntas também dentro do nosso horário, se for possível responder. Tá bom? Tá ok? Tá ótimo. Tá? Podemos começar? Quem gostaria de começar? Posso começar, Vânia? Que eu acho que eu vou dar umas noções introdutórias e aí acho que fica... Ótimo. Acho que vai fluir mais dessa forma. Tá ótimo. Então, o tema, né, dessa nossa conversa se refere aos conflitos nos condomínios, né? E nesse tempo de pandemia, o que a gente precisa entender é que, obviamente, os conflitos, eles sempre existiram nos condomínios, né? Porque, enfim, nós temos aí uma vida em comum, uma coletividade, e regras que devem ser seguidas, né? Então, sem prejuízo, né, de cada condômino ter aí a sua unidade autônoma e a partir do uso e da propriedade dessa unidade determinar o que é feito ali, nós temos áreas comuns, né, que temos o convívio coletivo entre os condôminos, então nós temos que aí tem que existir um equilíbrio entre essas duas relações aí, essas duas situações que nós temos no contexto condominial.
E o que nós identificamos durante a pandemia é que, em decorrência do isolamento social, principalmente as atividades que envolvem o uso dessa área comum, foram restringidas por conta, né, da diminuição dos riscos do contágio da Covid-19. E, sem prejuízo das regras que já existiam, tanto nas convenções, né, dos condomínios, no regimento interno, nós temos aí novos regramentos que acabam correndo da própria né, Organização Mundial da Saúde, as recomendações médicas aí na perspectiva do isolamento, tanto quanto do próprio Ministério da Saúde aqui no âmbito nacional, assim como na perspectiva, né, estadual e municipal, todo um regramento a ser observado. Então, surge aí a demanda para os condomínios, e principalmente na figura dos síndicos, de como regular essas restrições, né, e como indicar isso para os condôminos. O que a gente acaba identificando é que surge aí uma dificuldade por parte dos síndicos, em razão de muitos condôminos não obedecerem, né, esse regramento do uso das áreas coletivas, das atividades sociais, né, e até também, que é algo que que vai ser falado um pouco mais detalhe, mas as próprias violações que existem no contexto das unidades autônomas, né? Então, seja a violência doméstica, né? A gente está falando de conflitos, né? Então, esse conflito familiar que acaba resultando numa violência, seja ela, enfim, física, psicológica, enfim, as colegas vão detalhar melhor isso. E também, além da violência doméstica, né, nós temos também a não observância nas unidades autônomas do regramento em relação ao próprio isolamento social. Então, realização de eventos, de festas na própria unidade, não observando aí o regramento da questão do silêncio. Então, é algo desafiador para o síndico, que já tinha uma tarefa desafiadora antes, porque, como eu disse, né, os conflitos, eles sempre existiram, eles acabam decorrendo do estabelecimento das relações entre as pessoas, numa comunidade, né, e um condomínio nada mais é do que acaba sendo, digamos aí, uma parcela, né, uma parte, uma versão diminuída da própria sociedade. Então, os conflitos, a vida em comunidade é algo que os conflitos decorrem da natureza dessas relações, né, da vida em sociedade. Então, o que nós identificamos, né, sem prejuízo dos regramentos que existem específicos nos condomínios, que decorrem das convenções e dos regimentos internos, o próprio regramento geral, que está presente no Código Civil, estipula essa indicação de punir aí o condômino que não observa, né, esse convívio em sociedade. Então, a gente tem o artigo 1337 do Código Civil, CAPT, que fala das multas, né? Nós temos aí também, na perspectiva de nós estarmos falando de um locatário, né? Esse locatário também ser responsabilizado por não cumprir um dos deveres que nós temos aí, que a lei de locações coloca para o locatário, que é
a observância dos regramentos específicos do condomínio, né, se o imóvel locado integra um condomínio. Então, nós temos todo esse regramento. O que nós estamos identificando, né, nesse período de pandemia? Muitos casos de condôminos que não observam esse regramento específico com relação à não utilização das áreas comuns, das atividades que envolvem as atividades sociais, né? E aí, até pesquisando para participar dessa conversa com vocês, identifiquei um caso específico no Guarujá, né? No caso de inquilinos que não observaram aí, desrespeitaram tanto o regramento previsto para o não uso das áreas comuns, quanto também o regramento com relação a receber pessoas, né? Enfim, muitas pessoas, enfim, fazer uma confraternização na sua própria unidade. E, nesse caso, o locador foi acionado e ele acabou levando essa discussão para a esfera judicial, né? Propondo aí o despejo desses condôminos que não observaram, focando na ideia de uma coletividade que, enfim, do condomínio que foi colocada em risco, né, em decorrência da entrada de pessoas ali estranhas que poderiam, não só por ser estranhas, né, porque a pandemia, ela revela isso, então qualquer pessoa pode acabar trazendo essa ameaça de contaminação. Então, essa foi uma atitude tomada aí pelo locador, né? Ao ser avisado pelo síndico em relação ao que estava ocorrendo. E aí também é algo que com certeza vai ser debatido. Essa é a melhor forma de conduzir, né? Se é o caso de judicializar esse tipo de conflito. Trago aqui um exemplo, né? Só como um exemplo. E também eu verifiquei casos, que até foi indicado um caso no Rio de Janeiro, de um condomínio na Zona Sul, né, na capital do Rio, que os condôminos, eles não respeitaram essa restrição que foi colocada, então acabaram invadindo as áreas, então tinha ali uma indicação de não usem, né, uma interdição, e as pessoas ali acabaram invadindo para utilizar, ou então burlando as regras na perspectiva de usar enfim, seria o termo correto, né? Falsificar ali um comunicado, uma placa do próprio produto, para dizer que o uso das áreas estavam liberados. Então, o que a gente identifica é essa dificuldade de muitas pessoas de seguirem um regramento específico para esse determinado momento que nós estamos passando, e aí fica o questionamento de como conduzir esses conflitos que estão ocorrendo, né, nos condomínios. E já encerrando a minha fala, nessa perspectiva desses conflitos, e que, enfim, é uma atividade que exige muito do síndico, né, de como a responsabilidade que ele tem em relação a essa perspectiva enfim, de regrar ali o convívio entre essas pessoas e também ter uma influência e agir nessa perspectiva do que ocorre nas unidades autônomas, aí falando da perspectiva da violência doméstica, que teve um aumento considerável nesse período, e também dessas unidades autônomas que não respeitam o isolamento social,
fica aí esse questionamento de como o síndico pode, como ele deve, né, agir nessas situações. Então, como entender se é o caso de judicializar isso, de não judicializar, quais são as possibilidades de resolução, considerando que as pessoas, elas estão muito, em decorrência do isolamento, nós temos aí uma intolerância, nós temos aí, enfim, os ânimos aflorados, e como conseguir compatibilizar tudo isso. E, por fim, quando a gente fala nessa discussão, quando a gente está nessa discussão dessas relações que ocorrem nos condomínios, nós precisamos entender que, como eu disse, como seria digamos, uma miniatura da sociedade, todos os problemas que nós temos no contexto social, eles acabam refletindo nessas relações condominiais. Então, o próprio exemplo da violência doméstica, a própria perspectiva das questões, enfim, sociais e raciais que nós temos. Então, esse olhar também precisa estar presente nessas relações condominiais, principalmente por parte de quem, enfim, tem a responsabilidade de conduzir isso, que é o síndico. Então, acho que essa era a minha contribuição. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Lívia. Belas colocações, as exposições realmente bem esclarecedoras e com os exemplos também que enriquecem, né? Não sei se a Cláudia quer tomar, a doutora Cláudia quer tomar a palavra agora. Tá ótimo. Então, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, doutora Vânia Baeta, por essa oportunidade de nos reunir aqui para tratar desse tema que é de grande relevância, considerando o contexto que nós estamos vivendo hoje, esse contexto de pandemia. E até pegando um gancho, né, na brilhante exposição da doutora Ana Lívia Custódio, quando nós falamos em conflitos no contexto dos condomínios, é importante fazermos uma análise mais específica no conflito mencionado pela doutora Ana Lívia, que são os conflitos que decorrem da violência doméstica, ou seja, que nesse período de pandemia, esse convívio familiar, ele se vê mais intensificado por conta da própria situação de distanciamento, de isolamento social, e nós vamos ter um conflito que ganha cada vez mais recorrência nos condomínios, né, nos contextos dos condomínios, que é justamente a violência doméstica. E esse fenômeno da violência doméstica, nesse contexto de pandemia, ele ganha contextos de índices alarmantes, tão alarmantes quanto a pandemia de Covid-19, porque esse fenômeno, ou seja, a violência doméstica, ela já foi referenciada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, de 2014, como uma verdadeira pandemia, considerando, além dos dados estatísticos que são acachapantes, os impactos que essa violência ela traz na sociedade como um todo. E aí a gente se vê no contexto condominial, onde nesse cenário de anomia em comum, temos a intensificação desse convívio e cada vez mais casos de violência doméstica e casos que se agravam. É importante a gente trazer para antes do contexto de Covid-19 que aconteceram nos condomínios e condomínios de alto padrão casos decorrentes dessa violência doméstica que tiveram agravamentos tais que resultaram em feminicídios ou em feminicídios tentados, como, por exemplo, 2 casos de condomínio, de feminicídios em condomínio, que tiveram como vítima duas mulheres que eram advogadas na região sul. Se não me engano, um em Santa Catarina e outro no estado do Paraná. E também tivemos o caso mais recente, que foi uma tentativa de feminicídio, em que a vítima
Caparrós, uma mulher também de classe média alta, no seu condomínio, na sua unidade condominial, sofreu agressões físicas equivalentes à tortura e quase a levaram à morte por 4 horas seguidas, e ninguém no condomínio em que morava, segundo ela, segundo relatos da própria Elaine, uma vizinha ouviu e achava que não fosse nada. Né? Então, a partir daí, eu começo a minha problematização acerca desse conflito específico. Veja, o conceito de condomínio significa que as pessoas exercerão de maneira compartilhada o domínio, ou seja, exercerão de maneira compartilhada o uso da sua propriedade. Mas esse conceito de condomínio leva cada vez mais a uma individualização dessa vida que está num contexto de compartilhamento da propriedade. E isso, essa individualidade, ou seja, esse exercício individual da vida no condomínio, que está muito ligado ao exercício da vida privada, faz com que se perca ou se deixe de analisar o exercício, ou, sobretudo, a responsabilização e o comprometimento nessa circunstância tão específica que já deixou de ser domínio privado e é uma questão de ordem pública, de política pública, de segurança pública, de direitos humanos e outras questões mais, que é a violência doméstica. E daí a gente começa a questionar esse fenômeno que vem acontecendo de maneira mais frequente nos condomínios e passa a pensar na responsabilidade desses condomínios e na mudança dessas dinâmicas de relações sociais que fazem com que, considerando todos esses eventos sequenciais de violências que decorrem desses conflitos, né, nos condomínios, a que ponto esses condomínios passam a ser responsáveis ou passam a assumir um compromisso nesse contexto, nesse cenário de violência doméstica intrafamiliar? O quanto isso é importante, o quanto o que está no privado passa a ser do domínio de todas essas pessoas que fazem parte dessa unidade condominial ou deste conjunto que é o condomínio. Essa mudança postural que veio a partir de uma demanda da sociedade e que refletiu, obviamente, no condomínio, nas unidades condominiais e também no próprio direito condominial, fez com que legislações recentes tenham e que façam e que demandem a responsabilização dos condomínios, no sentido de desenvolver estratégias, inclusive de prevenção, no sentido de terem um olhar de ação estratégica para incidência nesses conflitos que acontecem nesses condomínios. E também nos dão outra dimensão para que quem atua em direito condominial, seja na área de mediação, arbitragem, possa também agregar novos olhares para compreender esse fenômeno que extrapola o próprio direito condominial a ponto de enxergá-lo numa perspectiva de gênero e violências também. O que é essa violência de gênero dentro desses condomínios? Como a mediação condominial vai conseguir interagir e entender esse fenômeno, não apenas usando a expertise que tem em resolver conflitos de condomínio, mas ela também precisa ter esse olhar novo, esse olhar ampliado para entender o quanto essas relações de gênero, que decorrem de relações de poder e que causam conflitos mais específicos, que são esses conflitos da violência doméstica, que podem resultar em crimes, em delitos, e como é que vai acontecer isso e como é que os condomínios estão preparados para resolver isso. Então, eu penso que, para além de resolver isso numa perspectiva de segurança pública ou judicialização, é importante que se pense, sobretudo, numa perspectiva de prevenção a esse fenômeno.
e desenvolvendo ações específicas como, em rodas de conversa ou até em reuniões, capacitar desde o corpo de funcionários até o próprio síndico e entender que quando acontecer um conflito dessa natureza, se houver a intervenção do síndico, vai haver uma resposta diferente na intervenção quando é o síndico homem que irá intervir entre essas partes em conflito. Da mesma maneira que vai haver uma postura diferente das partes em conflito, em especial da parte que comete a agressão, quando é a síndica, que é uma mulher, que irá intervir na tentativa de resolução desse conflito. Então, tudo isso precisa ser observado numa perspectiva muito atenta, uma vez que nós teremos novas dimensões que são trazidas agora a partir deste conflito que passa a sair de uma perspectiva individual e privada e impactará numa perspectiva de conjunto, de coletividade, os condomínios de uma maneira geral. E aí eu pergunto, como essa nova dinâmica de direito condominial irá ou deverá dialogar face a essa nova realidade que se coloca? Será que apenas as novas legislações que estão sendo implementadas em alguns estados da federação darão conta para resolver esse fenômeno? Em que medida o síndico ou os condomínios serão responsabilizados pelo dever de comunicar ou se omitir, ou ante o dever de omissão ao se depararem com esses conflitos? Então, considerando essas realidades que se colocam e, sobretudo, os números que refletem uma pandemia que se interseccionaliza a outra pandemia, a pandemia da Covid-19, que ganha caráter de interseccionalidade, a pandemia da violência doméstica intrafamiliar, como essas pandemias, ao se entrecruzarem, elas mostram, através de números, por exemplo, no estado de São Paulo, números apurados pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público, que houve um aumento de 45% nos dados relativos a feminicídios no estado de São Paulo. E quando nós falamos de feminicídios íntimos que ocorrem com as mulheres, nós falamos de mortes evitáveis que poderiam sê-lo em caráter de prevenção. Falamos também de mortes que acometem e impactam essas mulheres, que podem, inclusive, vir a trazer um impacto econômico nas unidades condominiais ou no próprio valor dos condomínios. Porque quem é que vai querer comprar um apartamento num condomínio que se torna famoso por um feminicídio? Então, nessa grande nova dinâmica, onde o que era individual e privado ainda no âmbito dos condomínios passa a partir desse contexto de Covid-19, que é uma pandemia, portanto é uma crise, e como crise merece ser tratada no aspecto de prevenção, como esta crise, que gera conflitos e dimensões diversas, ela vai ser tratada nessa nova dimensão do direito condominial. Então, eu termino aqui as minhas exposições, a minha breve exposição, e deixo para vocês essa reflexão. Muito obrigada pela oportunidade. Bela exposição, doutora Cláudia Luna. E a senhora colocou, né, em conflito as próximas palestrantes, entendo eu, a doutora Ana Luísa Pretel e a doutora Marisa Dresco, que
no popular, uma batata quente, né? Então, é um desafio, vamos dizer assim. Eu entendo que, nesse momento, acho que a palavra vai ser dirigida, posso estar enganada, à doutora Ana Luísa Pretel. Não sei se estou de acordo, ou se a doutora Marisa está de acordo. É isso mesmo? Que a doutora Cláudia desafiou as próximas. A doutora Ana Lívia, acho que ficou mais confortável nesse presente momento, mas a senhora, por favor, depois pode se manifestar, tá bom, doutora Ana Lívia? Então, doutora Ana Luísa Pretel, por favor, as suas considerações. Primeiro, agradeço novamente o convite de estar aqui. É sempre muito prazeroso nós podermos falar para as pessoas da ideia da pacificação social. Então, eu vou começar com a conclusão, né? Como eu sou um pouco do contra, eu vou começar com a conclusão. Eu entendo que a mediação condominial é um instrumento para a pacificação social. E venho falando isso há muitos anos. E aí, com a pandemia, ela trouxe, do mesmo jeito que nós estamos aqui, através da internet, com alguns probleminhas, a mediação condominial, ela vai ter um lugar de destaque daqui para frente no cenário dos condomínios. Eu sempre falo que mediação não é milagre, né? Então, assim, mediação não é milagre, né? Não se faz milagre, mas ela pode ajudar muito, e eu tenho trabalhado para isso também, que no nosso ordenamento hoje, a mediação ela é voluntária. E ela é voluntária, não tem a obrigatoriedade, e hoje as pessoas começaram a pensar um pouquinho diferente. Nós temos o exemplo da Itália, que ela obrigou com que as pessoas participassem das mediações como uma medida socioeducativa. E é nisso que eu venho trabalhando agora, agora não, há algum tempo já, né? Tanto politicamente, quanto com os colegas, para a ideia de ser inserido dentro dos condomínios, antes da advertência, antes de uma multa, a ideia da mediação, né? Fazê-lo de uma forma obrigatória, que as pessoas sejam obrigadas a participar da mediação. É possível a gente fazer isso, inserir isso dentro das convenções, dentro dos próprios regimentos, porque eu entendo que é um procedimento, então a gente inserir dentro até mesmo do regimento interno, tendo em vista que nós temos no direito positivado o artigo que diz, o 364, que diz, olha, primeiro a mediação, primeiro a conciliação. Então, assim, não vai desabonar nós tentarmos isso dentro do condomínio. É comprovado, e já tem condomínios, tanto no estado do Rio como no estado de São Paulo, que estão mantendo mediadores internos dentro dos condomínios, e o resultado tem sido fabuloso, né? Então, num primeiro momento, há sim, pelos colegas, uma resistência. O que vai acontecer? Eu não vou ter trabalho. E eu sempre falo para eles, olha, gente, eu não estudei tudo que eu estudei na minha vida para ficar medindo decibéis do latido de cachorro, né? Não é isso que eu quero na minha vida, né? O advogado, nesse momento, ele é muito importante, porque ele acompanhar essas mediações é muito importante,
porque ela não está dentro do judiciário, as pessoas precisam de assessoria jurídica, né? Então, eu falo assim, eu estou aqui, antes de partir para a expulsória, né, como eu falo, eu estou aqui falando para vocês que eu tenho que dizer para o mundo inteiro, reiteradamente, que, olha, é possível a mediação condominial, é possível dentro e fora do condomínio, isto é, ter um mediador interno ou ter uma câmara nomeada externamente, tem N opções para que a gente trabalhe isso. Em relação aos síndicos, também recebo duras críticas, olha, o síndico não pode ser mediador. No que eu respondo, invariavelmente, é verdade, ele tem que ser um boxeador. A melhor coisa da vida dele é ser um boxeador. Tem hora que eu fico um pouco, assim, irritada com esse tipo de comentário, porque as pessoas só conseguem pensar o que está dentro da caixinha, como eu falo. E não dá para pensar dentro da caixinha. O síndico, ele precisa ter as técnicas de um mediador, se ele não tem isso naturalmente, porque a gente sabe que tem pessoas que são pacificadoras natas, né, que nascem com isso, e outras têm que adquirir técnica, né? Então, os que não têm, que eles tenham essas técnicas por uma medida preventiva. Na sua fala, muitas vezes o condômino ele desce muito bravo, mas muito bravo, e basta o síndico escutá-lo. Quando o síndico percebe que ele usou a técnica da escutativa, que ele prestou atenção, quando ele acaba, ele fala assim, tá bom, vai, deixa para lá, que eu vou, deixa para lá, depois a gente resolve isso e pronto. Isso é um pequeno exemplo. E não tenha dúvida, Cláudia, que a violência doméstica, ela tomou uma proporção, eu e a Marisa, a gente faz parte de alguns grupos, né, Marisa? E tudo que sair daqui de São Paulo, eu mando para a Marisa, né? Porque a Marisa, ela já pega, eu falo assim, já pega o conflito fervendo, né? Eu sempre tenho mencionado nas lives que eu faço pelo país afora, eu fiz o curso de capacitação de mediadores e conciliadores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Os 2 primeiros projetos foram feitos pela minha empresa, pela Pretel Mediação. Eu aprendi muito com eles, né? Eu falo para a Marisa o que eles enfrentam, aí a questão olha, mas e dentro do condomínio? Eles vão entrar, não vão entrar? Pode, não pode? Eu falo, a primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte, o síndico é melhor que ele peque neste momento pelo excesso do que pela omissão. Então, vou exemplificar. Mas olha, vai multar por causa da máscara, então eu vou entrar com a ação porque eu entendo que não tem que usar máscara. Eu decidi que eu não vou usar máscara e pronto, acabou, né? O síndico ele é responsável pela saúde daquela coletividade. E o bem maior que nós temos, em especial aqueles que estão sendo discriminados pelo coronavírus, como eu, que tem uma idade avançada, né? Ele tem uma obrigação dobrada. É dobrada a obrigação dele de manter um condomínio em condições salutares. E como ele tem que fazer isso? Obrigando a usar máscara, tá? Obrigando a manter distanciamento, não deixando usar as áreas comuns. Mas eu vou usar a área comum e vou entrar com a ação. Tá bom, entra com a ação. Eu entendo que não tem juiz no mundo que não vá dizer que a saúde é o bem maior que todos nós temos. Né? Então, assim, nós temos que pensar diferente. O síndico tem que ter, sim, as técnicas da mediação? Sim, tem que ter. Porque na própria fala, quando eu estou dialogando com qualquer pessoa, muitas vezes eu uso das técnicas, né? Porque a gente acaba incorporando. Isso para ele é muito bom. E, por outro lado, incorporar também dentro dos condomínios, porque aí nós temos a seguinte situação.
O mediador, ele está lá dentro do condomínio, já expandindo a cultura da pacificação. E aí nós temos dentro das unidades moradores que muitas vezes têm a violência como seu dia a dia. A gente sabe disso, a Marisa mais do que eu sabe, pode falar sobre isso. Na hora em que a gente começa a dentro dos condomínios, expandir não só para a coletividade, mas para cada uma das unidades, a opção da mediação, e como eu já vi vários casamentos ou brigas de irmãos, ou brigas de famílias em geral, serem diluídas, somem com a mediação. Então, é por isso que eu falo que a mediação ela começa em casa, e a nossa casa está dentro dos condomínios. E hoje as pessoas perceberam muito isso, porque antes ninguém ficava dentro de casa. Né? Nós tínhamos, provavelmente, se fosse num tempo comum, hoje nós todas estaríamos ou aqui, provavelmente no Rio, né? Eu, a Ana e a Cláudia teríamos sido convidadas pela Vânia para ir para o Rio, e estaríamos fora de casa provavelmente o dia inteiro, né, para poder fazer um evento para falar desse assunto. E assim, hoje nós estamos falando pela internet. E a mesma coisa acontece com a mediação. Na hora em que as pessoas perceberem que você tem o menor custo, quando eu falo de custo, eu falo de dinheiro, sim. E falo também custo emocional. Qualquer um de nós que tem um conflito, né, ele acaba refletindo no todo. Às vezes a pessoa discutiu dentro da sua unidade, sai e encontra lá uma posição, alguém que ele não gosta tanto, ele já arruma uma briga dentro do condomínio. Então, tudo isso, através da mediação, como um primeiro passo, volto a falar, a minha fala, de ser, não é milagre, mas essa implantação da mediação dentro dos condomínios, de uma forma correta, que o que mais me deixa apreensiva é a implantação de alguma coisa que não seja da melhor forma, eu posso garantir para vocês que nós vamos conseguir transformar a sociedade. Enquanto eu puder falar, né, enquanto eu tiver voz para falar, eu vou dizer, gente, a mediação condominial é um instrumento para a pacificação social. E aí vem a Marisa, que daí ela já pega o conflito lá quentinho, né? Que ela é policial, ela pega lá, o povo já... Aliás, já vou dar um gancho para ela começando a falar sobre isso, porque hoje eu vi que ele veio se pedindo desculpas, que tomou remédio com bebida, mas eu entendo que ele não afrontou só a Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas toda a polícia da federação, ao dizer que ele ganha 300 mil e um policial ganha 1.000, né? O erro está aí, devia ser exatamente o contrário. Um policial, ele tem um valor inestimável, como professor, né? Os dois começam com P. Nós temos o professor e nós temos o policial, que são pessoas essenciais para o funcionamento de uma sociedade democrática de direito, e não são para serem falar, eles não têm que ouvir o que essa pessoa falou e depois dizer, olha, desculpa, viu, tomei remédio com bebida, tá? Então, assim, pensa antes. Obrigada, gente, falei muito. Falou nada, falou, como sempre, o adequado, o de sabedoria, o de experiência e das técnicas de mediação, como você falou, né, Ana? A gente incorpora, né, o dia a dia, a mediação, trazemos para a família, trazemos para o condomínio e trazemos realmente para as lives. Isso é muito importante. As suas falas também foram primorosas. Doutora, muito obrigada. Obrigada, doutora Marisa Deis, agora com a senhora, que já pegou o problema totalmente instaurado.
Como a senhora nos ajuda? Oi, Estamos Vânia. aqui. Boa noite, Vânia, tudo bem? Boa noite. Queria cumprimentar aqui as colegas, a Pretel, Cláudia Luna, Ana Lívia, pessoas com quem eu tive o prazer de conhecer, algumas há mais tempo, outras há pouco, mas o suficiente para reconhecer o brilhantismo de cada uma e o prazer sempre de estar aqui dividindo esse espaço com vocês. E queria também... Está tendo eco na minha voz? Hoje estou pegando aqui um fonezinho, tá tendo eco, não? Não, para mim não. Não, peraí. Não, para mim não. Não. Garantir aqui o negócio para não ter... A tecnologia. Aqui, ó. Tá bom? Tá, né? Tá. Agora tá. Então, continuando assim, ressaltar a minha alegria de estar aqui junto com vocês hoje, dizer que agradecer a Vânia o convite, também dizer que ela está totalmente certa, que se já estava difícil para cada uma que falou depois da Ana Lívia, imagina para mim que vou falar depois das 3. Então, assim, vamos lá. Mas como eu já sou uma pessoa que chega depois que o conflito está pronto, também vou dizer que estou acostumada, né? Então, tá tudo bem. Só a fazer uma pontuação antes de começar a fala aqui sobre o que disse a Pretel e também foram colocações feitas pelas demais colegas sobre esse episódio de Alphaville, né? Porque eu considero, foi Alphaville, né? Eu considero que sim, queria te agradecer até pessoalmente pela colocação em relação aos 2 P's, policial e professor. Eu fui 22 anos da minha vida policial e confesso que na hora que você falou, me deu até uma pequena emoção, assim, porque eu fui de rua, eu trabalhei em rua, então, assim, é muito difícil sempre para a gente. Aquilo que aquele senhor colocou em prática lá é a verdadeira história do sabe com quem está falando, que o nosso escritor querido Roberto da Mata explanou tão bem em Carnavais, Malandros e Heróis, quando ele falava dessa hierarquização social baseado em crenças que já não deveriam mais existir na sociedade, mas não vou entrar por isso. Só comentar que existem alguns estereótipos de gênero, né, muito interessantes que são atribuídos à mulher, né, como louca, histérica, descontrolada. E o que nós vimos nesse episódio de Alphaville? Quem estava louco, histérico e descontrolado era o homem. Esses estereótipos são só estereótipos, eles não são características nossas, né? Então é só para trazer uma reflexão. E aí, como sempre, vou começar depois que as minhas colegas já operaram nos condomínios com a mediação, já foram chamadas ou não foram chamadas e algum conflito se estabeleceu. Vamos lá. Estão ouvindo? Alguém ouviu aí alguma coisa? Pronto. Qual é a ideia, pessoal? A ideia de que uma vez, no caso da violência doméstica, uma vez que haja a pancada, que essa violência tenha sido estabelecida, é hora de chamar a polícia e tomar uma atitude. E é muito importante que essa atitude seja tomada e que venha a partir da polícia, porque se torna muito diferente a configuração dos fatos depois que a figura da autoridade aparece. E a gente lembrar que temos a Lei Maria da Penha, e a Maria da Penha prevê, inclusive, o agir das autoridades, da própria polícia, naquele conflito, que é um conflito, só que já é um conflito criminoso. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre os direitos, ou o que acontece com essa mulher depois que chega a polícia, depois que algum dos moradores denuncia que está havendo uma violência doméstica. Inicialmente, essa mulher vai contar com a garantia de proteção policial para a ofendida e também para a garantia integral dos direitos dessa mulher. Isso aí está no artigo 11 da Lei Maria da Penha. Mas por que eu estou falando do artigo? Porque é importante a gente entender que a Maria da Penha ela oferece a proteção integral. Ela não é
só pontual, ela não é só medida protetiva. Então, o que mais que pode acontecer com essa mulher? O encaminhamento dela ao hospital para os exames necessários, para o abrigo, caso seja necessário uma equipe policial para acompanhá-la até o local das agressões e, principalmente, informação à vítima sobre os seus direitos e os serviços disponíveis para o seu atendimento, né? Mas a gente fica sempre pensando, e aí? Depois disso tudo, o que pode acontecer com ela e do que essa vítima mais precisa? Ela mais precisa, depois de tudo isso acontecer, de acolhimento. Assim, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas dizem, mas já é a 10ª vez que ela apanha e ela não está fazendo nada. Assim, pessoal, é bom que quem esteja nos escutando também, que esteja participando, participe também da reflexão. Nós somos todas mulheres diferentes. Cada uma carrega a sua história. Cada uma tem o que a antecede em termos de trabalho, de momento de vida, de filhos, questões econômicas e emocionais. Então, se ela só está saindo para denunciar, ou se ela, de alguma maneira, a situação chegou naquele momento, foi porque foi tudo o que ela pôde fazer com o que ela tinha. Então, é preciso trabalhar bastante para que essa vítima não seja revitimizada. E essa revitimização, às vezes, começa dentro do próprio condomínio, pelo próprio dedo acusador do vizinho. Mas ela já está acostumada a apanhar, isso sempre foi assim. Isso desqualifica a dor da pessoa. Isso só veio à tona agora, mas não significa que ela quisesse. Ou o próprio síndico diz, para que eu vou chamar a polícia? Ela apanha sempre. Mas você já chamou alguma vez? Você já tentou ajudar essa mulher de alguma maneira? Você já trouxe isso a público? Então, assim, a figura do síndico ela é de fato muito importante, porque ela representa um exemplo dentro do condomínio. Assim, o síndico precisa ter conhecimento da violência doméstica para ele e também como disseminador, como apontou a Cláudia lá no início da fala. Assim, eu tive uma consulta há pouco tempo de uma pessoa, e é bem de um caso repetitivo, porque a violência doméstica é uma violência de repetição, tanto assim que se chama ciclo da violência doméstica, porque ela faz um ciclo, né? O encontro, o perdão, a lua de mel, a tensão, a pancada, e aquilo tudo de novo, e desculpa, meu bem, vamos lá. O que o síndico, qual foi a consulta que eu tive, né? Uma mulher foi agredida e ela ganhou uma medida protetiva, solicitou e recebeu, e entregou ao porteiro-chefe, era um condomínio bem grande aqui no Rio. Entregou ao porteiro-chefe e disse, olha, esse é meu ex-marido, meu ex-companheiro, está proibido de subir ao apartamento porque tem uma medida protetiva aqui de 500 metros. Tá bom. Aí ele recebeu, passou para o síndico, deixou a orientação toda. Um dia, ela estava grávida, chega esse ex-marido, e ela entrando no condomínio. E aí o porteiro vai e impede essa entrada. E aí ela começou a criar a maior desordem na porta do condomínio. O síndico foi chamado e se viu numa situação de uma pressão muito grande, porque ela tinha uma criança pequena em casa e estava grávida de novo. E ela dizia, não, mas nós nos reconciliamos e etc e tal. O problema, medida protetiva, algumas vêm com data de validade, o que não é muito indicado. Na verdade, a data da medida protetiva tem que ser a hora que a agressão para, né? Mas, assim, a gente sabe que a justiça é muito diferente, são muitas comarcas, são muitos estados, mas a melhor doutrina é essa, de não ter. Mas, tá bem, então, não tinha data. E ele disse, olha, não posso permitir a entrada. Não, mas nós já nos reconciliamos. E ficou aquilo. Vamos ver, consequências jurídicas da entrada desse homem. Se esse homem entra e mata aquela criança que está lá no apartamento, como é que fica? Responsabilidade de quem? De quem descumpriu a ordem judicial. Ordem judicial não é para discutir, é para cumprir. Por isso que ela se chama ordem.
e judicial. Pronto, assim, não tem mais o que explicar, mas ele foi muito pressionado pela mulher que disse, olha, eu preciso, eu estou grávida, ele vai me levar. Tudo bem, o que ela tem que fazer? Entra em contato com o advogado dela e pede a suspensão da medida protetiva. Não é terceirizar o problema. Assim, acabou para mim e agora vai ficar aí. Não, a gente não está brincando. A gente não está brincando. Inclusive, a própria Lei Maria da Penha, ela prevê que até para, entre aspas, né, a retirada de que na verdade não é mais isso, mas qualquer providência posterior vai precisar passar por uma audiência. Por que será que essa pessoa está sendo pressionada? Que tipo de pressão essa mulher está sofrendo para aceitar o agressor de volta? Nesse caso ou em qualquer outro. Então, assim, é muito importante que o síndico conheça esses limites. Mas e se chegar outra medida e o síndico saiba? Bom, é sempre de acordo com a justiça. Bom, se chegar outra medida, o síndico vai respeitar e ponto final. Outros momentos em que é importantíssimo a presença do síndico e o agir desse síndico é na preservação da cadeia de custódia da prova que pode ter sido gerada nesse momento. Vou explicar o que é isso. Se tiver havido uma agressão na garagem e essa agressão deixou uma manchinha de sangue no chão. Vamos preservar essa manchinha de sangue, corre lá, avisa aos funcionários, coloca um cone, um círculozinho e avisa a polícia, leva o policial até lá, mostra o que aconteceu, que pode ser uma prova importante. Ou, por exemplo, sabe que a agressão foi no elevador? Quantos crimes a gente vê que a pessoa esquece, né? Engraçado, a pessoa esquece que dentro do elevador tem câmera. Aí vê o elevador, aí acha que está tudo bem. Não tem nada bem, né? A sociedade já é vigilância Foucaultiana mesmo. Está sendo vigiado e pronto, com as câmeras, né? A pessoa esquece que agora vivemos todos no Grande Irmão. E viu que foi filmado com a câmera no elevador? Vamos preservar essa imagem, recolhe logo, tira, faz uma cópia, porque a polícia vai pedir, é importante que se dê testemunho. Quem é o síndico sabe quem é o apartamento de baixo, sabe quem mora no apartamento de lado, em cima. Síndico sabe até qual é a coluna que escuta mais o barulho. O síndico sabe disso, ele pode dizer, não, que nessa coluna, se por acaso eu até moro na coluna 5, quem tiver aqui que souber onde eu moro vai entender, a coluna 5 escuta a 5 e a 11, porque é de frente. Então, assim, ele pode ajudar a polícia a elucidar esse crime, né? E tudo isso é muito importante, por quê? Porque o BO é só o primeiro passo. Alguém fala assim, fez o BO, está resolvido. Ou que está resolvido nada, ou fez o BO, é o primeiro. Se BO resolvesse, não tinha quem fizesse o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o nome que eu já vi, 9 BOs de fazer, que vai, tira, vai, volta. E aí, a mulher vai ter que enfrentar todo um caminho super doloroso até a resolução desse processo. Não vai durar menos que 2 anos e vai ter muita dor, porque apesar da gente ter uma previsão grande de rede, a realidade não acompanha a proposta de política pública que a Lei Maria da Penha fez. A gente não tem estrutura para dar a essa mulher agredida tudo que está na Lei Maria da Penha. A começar pela própria assistência judiciária, que é prevista aqui, eu faço muita questão de falar isso, que no artigo 27, vou ler aqui, tá? Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de um advogado, ressalvado previsto no artigo 19. O que é o artigo 19? O artigo 19 é das cautelares, das medidas protetivas. Então, de fato, no início ela não precisa, mas depois ela precisa. Sabe por que precisa? Porque ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser lembrada, ela precisa que se diga o que ela tem direito. Assim, isso normalmente o Estado não consegue fazer só com a Defensoria, não é só porque a Defensoria é ruim, não. Na verdade, a Defensoria é excelente, ela presta um serviço maravilhoso de qualidade altíssima. O problema é que são muitas pessoas para uma estrutura que é pequena. Então, dentro do que é possível, se faz e muito. E aí, nas audiências, hoje mesmo eu estava falando sobre isso, a mulher entra e sai
por falta de informação, sem saber o que aconteceu. Ela não consegue nem entender direito às vezes, quem era o promotor, ou o que aquele cara estava falando, ou quem é o juiz, ou o que houve. Eu sei que ele vai ter que ir lá assinar, mas ela não está entendendo por quê. Por causa das penas da Maria da Penha. Então, assim, uma outra forma que o síndico tem de agir, muito importante, é disseminando a informação pelo prédio, disseminando, colocando os cartazes sobre que violência doméstica é crime, mas disseminando também nos seus grupos de WhatsApp, grupos de moradores. Hoje a EMERGE, a Escola da Magistratura do Rio, e certamente de outros estados também, já tem guias e publicações excelentes sobre planos de fuga da mulher, planos de ação, direitos, que ela pode ler, isso pode ser divulgado pelo síndico, e nesses pequenos grupos, porque para levar informação a elas, até desses artigos aqui. Um outro ponto importante que diz respeito à parte condominial também, em alguns casos de violência doméstica, a gente vê, e hoje mesmo, ontem eu comecei e hoje eu terminei, uma medida protetiva onde eu estava solicitando a suspensão das procurações para alienação de bens do casal. E muita gente desconhece isso, porque as medidas protetivas elas não são só aquelas do artigo 22, imediata. Tem o 22, o 23 e o 24. E o 24, ele é muito importante, porque ele fala sobre... Vou conferir aqui, tá, pessoal? Não sou professora de cursinho, achei 24 mesmo. Aqui, ó, sobre o 24, porque é a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal. Então, assim... Um síndico, caso ele veja e ele perceba alguma coisa, ele pode entrar em contato com a mulher e dizer, olha, você sabe que seu apartamento está sendo vendido? Por quê? Porque ela tem como entrar com uma medida, ela pode pedir uma medida protetiva, ou ele, ou qualquer outra pessoa, qualquer outro vizinho, pode entrar, chamar o advogado e pedir, porque essas medidas protetivas podem entrar a qualquer tempo do processo. Então, daí a importância, e já aqui para finalizar, trazer para vocês que essa sociedade machista, misógina e desigual, ela ataca tanto a homens quanto a mulheres. Assim, isso não é uma briga das mulheres. Só lembrando que a licença paternidade foi uma luta lutada pelas mulheres. Assim, nós é que queríamos a licença paternidade para os homens. Por quê? Porque para trazer uma equidade, talvez, nessa criação de filhos, nesse momento difícil que a mulher passa no pós-parto. Então, assim, é muito importante que eles participem. Já quando a gente faz palestra em alguns lugares, muitos homens já relataram com lágrimas nos olhos que eles tiveram que entrar na frente das suas mães para defendê-los dos pais, que muitas vezes bebiam e batiam nas suas mães. É uma dor muito grande deles também. E esse uso, eu acho que foi agora até a Pretel que deu assim, falando sobre o cara do Alphaville lá, que disse que tinha bebido e tomado, eu nem sabia dessa informação, estou sabendo agora, assim, bebido e tomado algum tipo de medicamento. É interessante, porque no caso da bebida eu sempre penso, ele bebeu, legal. Aí bebeu no bar, né? Aí o garçom trouxe para ele ali uma conta multiplicada por 5. Aí ele pagou numa boa, não bateu no garçom. Aí ele pegou um táxi, que aí o táxi ainda cobrou mais um dinheiro dele. Ele também não deu pancada no taxista. Passou pelo porteiro, o porteiro falou uma bobagem. Também não brigou com o porteiro. Aí chegou em casa e sentou a mão na mulher. O que é isso? Isso é bebida? Não é bebida. Isso é a consequência de uma crença errada que leva ele a imaginar que aquela mulher é uma coisa, objeto, sabe-se lá o quê, não sei. Então, é uma dor que dói, tanto em homens quanto em mulheres, em homens que têm suas mães, suas esposas e suas filhas, que essas estão vindo depois. A gente, às vezes, escuta determinados discursos e fica pensando, eu acho que ele esqueceu que ele tem filha. A filha dele pode ser uma vítima futura. Então, a gente
queria deixar e finalizar aqui com uma mensagem. Eu gosto muito do Paulo Freire, né? E ele tem muitas falas bonitas e longas. Porque eu não tenho uma memória muito boa, então não posso falar das falas longas, eu vou falar da curtinha. Que ele diz o seguinte: é preciso construir pontes. Então, nós precisamos estar nessa ponte com os homens, trazendo para a luta, porque grande parte deles também são homens feministas. Às vezes eles nem sabem, e se falar ainda vão ficar aborrecidos, mas são, pelo seu comportamento de defesa, de busca da equidade. Então, queria finalizar com uma mensagem positiva, dizer que a gente está no meio da luta, de que sabemos que falta muita coisa, mas que nós todos unidos enquanto sociedade temos como buscar muita coisa melhor para esse grande enfrentamento aí da violência doméstica e familiar. Mais uma vez, doutora Marisa, né, que saiu excelente. Opa. Muito obrigada aí pelo fecho maravilhoso. E os cavalheiros aqui na live, eu acho que estão se sentindo lisonjeados. Nós temos também os meninos aqui participando. Com certeza ficaram muito felizes com as suas colocações. Bom, nós já estamos adiantados da hora, já são 18h09, né? E se eu não cumprir o meu compromisso com as colegas, eu não posso, de novo, convidá-las, e obviamente já estou fazendo um novo convite para uma outra live, né? Senão elas não vão aceitar, dizendo que eu não estou cumprindo com o meu compromisso para com elas. Eu só tenho a agradecer muito a todos que estão aqui presentes, né? Muito obrigada, esperamos que todos tenham sido contemplados, com certeza com muito conhecimento, muita experiência, são pessoas, as nossas palestrantes maravilhosas, eu conheço todas, convivo com todas, apesar de estar em São Paulo, mas São Paulo é logo ali, nós também vamos ali quando podemos, quando pudermos retornar também, né? Mas são não só pessoas maravilhosas pessoalmente falando, mas também são profissionais de um primor maravilhoso, né? São pessoas assim que a gente precisa ter ao tempo todo ao nosso lado. E agora com online nós podemos ter mais essa aproximação. Só posso mais uma vez agradecer doutora Ana Lívia, doutora Ana Luísa Pretel, doutora Cláudia Luna, doutora Marisa Dreis, muito obrigada mesmo pela sabedoria das colegas e por poder estar tão próximas de vocês e muito feliz por serem minhas amigas e conhecê-las. E também agradeço a presença de todos aqui e que vamos continuar nessa demanda, síndicos, condomínios, e eu acho que também corroboro com as minhas colegas, independente também de ser advogada e mediadora, mas acho sim que todos nós devemos construir realmente uma sociedade melhor, seja no condomínio, seja no nosso trabalho, seja nas nossas amizades. Então, eu acho que é por aí, né? Então, mas isso daí já foi falado pelas minhas novas colegas. Bom, então, mais uma vez, obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Beijo em todos. Saúde para todos. Se cuidem, tá? Saúde. Obrigada. Tchau. Amém. Até a próxima. Até a próxima.